Mais um. Eu acho que vocês não conhecem ele ainda. É o Guto. Alguém já conhece o Guto? Vocês conhecem o Guto? Que legal. Alguém mais conhece o Guto? Vocês já conhecem o Guto? Você conhece o Guto? Não, é? Quando eu vim aqui eu não vim com o Guto. Então se alguém conhece o Guto é de outra igreja. O Guto, ele tem uma orelha desse tamanho, né? Uma orelha grande, mas ele não escuta muito bem, não é isso? Então, ele tem mais um detalhe. Se eu chamar, ele não entra. Vocês têm que chamar. O nome dele é Guto. Vamos lá? Barulho do ventilador. Legal. O único barulho que a gente pode ouvir além do ventilador é glória a Deus, aleluia. Ok? Tá. Então agora vamos chamar o Guto. 1, 2, 3. Misericórdia. Oh, Jesus. Oiê. Ela falou que susto. E se assustou foi eu. Meu cabelo arrepiou. Oi. Mas, senhor, fica quietinho aqui. Não tá mole pro Guto, tá? Não tá mole. Ele é mal galanteador, esse cara. Tudo bem, Guto? Graças a Deus. Hoje você está com a perna torta, porque você está com vergonha de você cantou a menina. Tia, eu bem vi que foi na Verônica hoje. Foi aonde? Na Verônica. O que você vai fazer na Verônica? Me perdi. Se perdeu? É o motorista. Ele perdeu pra você ou pra ser motorista? Nós tudo. Olha lá, olha. Tá até vermelho, olha. O que aconteceu que vocês perderam? Mas não fala de Jesus, né? Jesus, 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 Jesus. Ele pergunta, Jesus, passou direto. Aí nós perdemos o caminho. Mas graças a Deus chegou, né? Graças a Deus. Você lembrou de saludar a menina ali, mas não lembrou de cumprimentar as crianças. Tia, tá todo mundo igual morando, olha. Madurinho. Sim. Viu, querido? Lindos, lindos, lindos. Mas, senhor! E o tio Sérgio? Cumprimento as crianças, papai do Senhor, amém. É que eles estão cansados. A gente já dançou muito, né? Pulamos muito, aí dá aquela fatiga. Guto, o que você vai fazer aqui? Dançar. Ó, pastor? Já falou pastor? Ah, bonitinho. Simpático, né? Simpático. Tá bom. Guto, o que você vai fazer aqui hoje? Eu nem sei mais, eu vim dançar, cantar, pular. Depois de ter esse perguntinho. Vim me achar. Guto, Oi. o tema tá meio enroladinho ali. Eu acho que não vai dar pra gente ler direito. Mas as crianças já sabem de cor. Sabe não, sabe? Duvido. Sabe não. Quem sabe o tema aí? Sabe não. Alguém vai abrir a rua ali pra mim, por favor, para as crianças lerem? Mas vamos ver se ele sabe. Eu acho que sabe não, hein? Nossa, que difícil, tia. A gente tá dando trabalho. Ó, lá, dá pra ler, não dá? Vamos lá, quem sabe ler? 1, 2, 3. Mas isso foi um ensaio. Dá pra sair melhor? Isso aí não dá, não? Vamos melhorar? 1, 2, 3. Vai passar uma de palmas pra vocês. Viu, Guto? Eles sabem. É um moral, hein? Você tá aqui escambadinho. Olha só, agora me diz o que você vai fazer aqui. Manter meu coração puro para chegar no reino dos céus. E me limpar.
casa de Deus, lugar de purificação. Tá, mas antes eu te contar uma história. História. O que você faria? Eu tô ficando incomodada porque eu acho que eu tô ficando na frente. Levanta aí, Sérgio. Aqui eu acho que não fica, não. Agora dá pra ver, tá? Eu não fico na frente, né? O que você faria se você fosse, tirasse você lá da minha casa, você fosse da minha casa, né? Se tirasse você da minha casa e levasse você para um lugar que você não conhece? Eu ia ficar perdido. E para piorar a situação, você fosse para casa de um homem que você não sabe quem é. O homem é muito importante, tem muito dinheiro para trabalhar de escravo. O dinheiro eu gostei, escravo não gostei não. Mas não paga dinheiro, quem tem dinheiro é o dono da casa. O cara te raptou. Gostei não, hein? É, você não tem dinheiro, você vai para trabalhar de escravo. Tem graça isso não, tia. Eu tô perguntando o que você vai fazer lá. Não vou fazer nada, eu não vou. Só vou. Guto, vamos te levar a força. Você não tem querer. Eu morro ele, cara. Assustou. Guto, a história que eu vou te contar é mais ou menos assim. Uma menina foi pra casa de um cara muito importante. Ele era chefe do exército. Importante. Ela saiu da terra dela pra ir pra Síria. Tadinha. Tadinha. A mãe dela foi? Não, Guto, sequestrada. Gente, imagina vocês serem sequestrados, tirados de dentro de casa da mãe de vocês. Imagina. Que horror. É muito ruim, não é? Aham. Quem ia gostar de sair de perto da mãe? Eu não ia. Não, perto da mamãe a gente tem café da manhã prontinho. Qual é a mamãe que não faz café da manhã aqui, meu filho? Aquele cafezinho gostoso. Qual é a mamãe que não gosta do cafezinho da mamãe? Eu gosto do café, do pão, do leite, do queijo, do presunto, Eu gosto, do eu bolo. tô pensando em sair da casa da minha mãe. Eu Do sanduíche. muito tempo aí. Também vai sereno, né? Não sai da casa da mãe. Não, nem vou sair pra quê? Tem mordomia lá na casa da minha mãe. Aí vou pra casa dos outros trabalhar de escravo. Vou ficar em casa. Ela foi lá trabalhar na casa desse homem. E pra piorar a história, esse homem, ele tinha que viver todo coberto, com roupas assim na mão, com roupa, o rosto coberto. Então, imagina. Já sei quem esse é. Eu já sei a história. Já sabe? Aham. Quem é? O Múmia. O homem Múmia. Vai entender, né? Não, Guto. Todo enrolado. Não, ele não tava todo enrolado. Ele botava roupa assim, ó, a roupa dele cobria o braço todo. Cobria o braço todo. A mão não podia ficar de fora, tinha que botar uma luva. O rosto dele, ninguém podia ver o rosto dele. A perna dele. Sabe por quê? Sei. Por quê? Tá? Porque ele era leproso. Pode, se minha família é pra pegar aí. Pega. Ninguém podia chegar perto dele. Ele tinha que viver isolado. Mas a menina que foi trabalhar de escravo, ela era uma menina da igreja. Sabe aquela menina que vai na oração? Era só uma criança. Escola dominical. Era uma criança, ela ia para a escola dominical, ela orava, ela era uma menina obediente. Evangelizava. Também, ela tinha um coração puro. Olha pra mim com você. Ela tinha um coração puro. Aí sabe o que ela fez? Ela Se falou. fosse você no lugar dela, o cara tá te mantendo lá como escravo, você não tá ganhando nada além de comida e assim, acredito que o resto, né? Se sobrar você come. O que você ia fazer? Eu ia falar pra mulher dele assim, ó. O seu marido, tadinho, que tem lepra, tadinho, vai morrer! É, porque tem lepra, Mas ela não fez isso. Não? Não. Sabe por que ela não fez isso? Ah. Porque ela tinha um coração, Vermelho. um coração puro. Ela chegou para a senhora e falou assim, se o meu Senhor conhecesse um profeta que tem lá em Israel, ele ia ficar curado da lepra. Aí o Naamã foi lá, procurou Eliseu e ficou curado da lepra. Mas eu não quero contar a história de Naamã. Eu quero contar a história da menina. Sabe o que a menina foi? A Bíblia diz, a Bíblia diz que nós temos que ser a luz do mundo e
O sal da terra. Sabe tudo, vocês crianças? São piadinhas, né? Escola dominical deles, olha. Amém. Temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Alguém já comeu uma comida sem sal? Eu já. A minha avó, uma comida sem sal. É muito ruim, não é? Não tem gosto. É uma comida sem graça. Alguém já comeu uma comida salgada demais? Aham. Como é que é? Salgado? Fica ruim, dá um negócio ruim na boca, não dá, gente? Dá um negócio estranho. E sem contar que você fica bebendo água o tempo inteiro. Bebe água o tempo inteiro. O sal serve pra quê, Guto? Salgado. Não. A comida sem sal, ela fica Ruim. ruim. E a comida com sal demais, ela fica Salgado. ruim. Então, pra comida ser boa, ela tem que ter o quê? O tempero certo. A quantidade certa. O sal serve pra dar sabor. Se eu sou o sal da terra, o que eu tenho que fazer? Dá sabor. Dar sabor à vida das pessoas. Como é que eu dou sabor à vida das pessoas? Falando mal dele? Não. Olhando a roupa dele, ele fica com a mesma roupa de menino passado. Não. É isso? Não. Puxando o cabelo dele? Não. Rindo porque ele não tem um sapato novo como o meu? Uau, que chique, hein? É assim que dá sabor pra vida? Não. Como que eu dou sabor pra vida das pessoas? Falando bem das pessoas. Falando de Jesus, falando bem das pessoas e tendo uma atitude Salgada. sem graça. Uma atitude boa, uma atitude de servo de Deus, Guto. Se eu sou a luz do mundo, para que serve a luz? Vai ficar claro. Para iluminar. Se a luz for forte demais, o que acontece com os meus olhos? Fica chorando. Fica ardendo. E se a luz for escura? Não vejo nada. Eu saio batendo tudo. Se eu sou a luz do mundo, como que eu tenho que ser? Tem que brilhar. Eu tenho que brilhar, mas eu tenho que brilhar dentro da palavra de Deus. O sal é para levar sabor e a luz é para levar a palavra de Deus aos corações. Quantos aqui levam a palavra de Deus aos seus amiguinhos? Eu levo. Você leva a palavra de Deus? Eu falo no colégio, no ônibus, quando eu jogo bola. Por isso que a Pipa eu falo. Que bom. Ah, meu Deus, minha Pipa foi embora. Eu falo. Vou esquecer essa gracinha, tá? Não, vou esquecer. Culpa sua, José. Vou esquecer essa gracinha. Olha só, aquela menina, ela fez a diferença lá naquele povo. Ela não era de lá, estava em terra distante, em terra onde ela não conhecia ninguém, e mesmo assim, ela manteve o coração dela como? Puro. Para eu manter o meu coração puro, o que eu preciso fazer? Obedecer. E além de obedecer, eu tenho que deixar Jesus purificar o meu coração. Quem ainda não tem um coração puro hoje aqui e quer ter um coração puro? Quem ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus? Deixa ele quer aceitar Jesus. Vem, colega, Vem aceitar Jesus. Isso. Ele quer, mas ele está com vergonha. Olha só, eu quero convidar todas as crianças para se colocarem de pé, toda a igreja para se colocar de pé agora. Levanta aí, Yuri. Também de pé. Nós vamos fazer agora a oração da purificação. Ele vem aqui contigo. Fica aqui, não mordo não. Eu não mordo não. Nós vamos fazer agora a oração da purificação. Mas antes de nós fazermos essa oração, eu quero que o José, lindo do meu coração, te ame, tá? Ele vai fazer uma oração por todos vocês, todas as crianças, e pelo nosso amiguinho que está aceitando Jesus. Qual é o seu nome, amor? Pelo Júnior que está aceitando Jesus. Ó, mais uma criança para você, gente. Mais uma criança para vocês. Cuida dela, hein? Cuida bem, ele é muito lindo ele. Vou apresentar ele pra Ana. Quer conhecer a Ana? Você namora a Ana? Não? Porque eu só conhecendo, namorar não. Que bom. Tio Sérgio, faz essa oração. Todos vocês de olho fechado agora. Vamos orar, bem? Santo Deus, mais uma vez, Senhor, estamos te pedindo, Senhor, que venha derramar tua unção sobre a vida dessa criança, que neste momento decidiu estar ao seu lado. Decidiu, Senhor, pela melhor
condição melhor para ser com ele, com a sua família, Deus. Ó Senhor querido, abençoa cada criança que aqui está, cada lar representada nesta noite. Abençoa, Senhor Deus, todos os líderes de levantamento que estão aqui nesta noite, Senhor. Prestando o melhor culto para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, seja com cada um deles, eu peço em nome de Jesus. Continua, Senhor, abençoando, alegrando o seu coração, esses pequeninos, para que eles não se desviem do teu caminho e da tua palavra. Seja com cada um deles, eu peço em nome de Jesus. Eu sei que vocês já têm o coração purificado, porque vocês já entregaram a sua vida para Jesus. Amém? Só que agora eu quero que todos vocês coloquem a mãozinha no coração. As crianças que estão com a bola na mão, solta um pouquinho a bola e bota a mãozinha no coração. Feche os olhinhos e repitam comigo. Bota a mãozinha no coração, feche os olhinhos e repita comigo. Senhor Jesus, isso está fraco, pode melhorar. Senhor Jesus, aqui estou com a minha mãozinha no meu coração. Continua me purificando, porque eu quero chegar no céu. Que eu possa crescer com o meu coração purificado. Onde quer que eu chegar, eu possa ser luz e sal. Ser diferente das demais. Porque eu tenho o Senhor Jesus dentro do meu coração. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Guto, chegou a hora da gente ir embora.